Bem-vindos a mais um episódio do Falando com o Coração com Débora Tessler. Esse não é um podcast, é um convite para a gente ser, para a gente trazer as nossas verdades, para a gente conversar e se conectar num outro lugar especial. O meu convidado é Beto Bigatti, influenciador, palestrante e escritor. escritor. Agora te trouxe teu livro. Escritor, estava aqui abaixo do meu nariz. Bem-vindo, Beto. Ai, que honra estar aqui, que prazer estar aqui. E que é um coração, né? Isso aqui não é um videocast, podcast, é um coração. Acabei de entrar no teu coração. Que bom, tô muito feliz de estar aqui. E já vou falar agora, porque vai que depois eu esqueço. Parabéns. Eu não sei como que tu não faz isso aqui há mais tempo, entendeu? Já era para este coração estar no ar há muito tempo, mas que bom que tu tomou essa decisão. E as coisas vêm no tempo certo, né, Débora? Eu ia comentar que tu tinha comentado isso. A gente tá bem conectados. Beto, pra gente iniciar essa conversa, eu vou ser muito transparente contigo sobre como que eu pensei no teu nome para estar aqui nesse momento. Eu virei mãe há 1 ano e 6 meses. Tá? E eu acho que essa é uma experiência que só sabe vivendo. Não tem nada que eu fale explica o que é a chegada do bebê. Dimensão. É. Lá atrás, ano passado, Estelinha, com 2, 3 meses, eu estava num desespero de me perder de mim, de quem eu estava sendo. Porque eu já não sou mais aquela pessoa, né? Um desespero, perdendo a minha liberdade, que é tão importante para mim do ir e vir, etc. Eu fui conversar com uma pessoa da minha confiança, abri meu coração para ela. E ela me disse: existe o problema e a condição. O problema a gente resolve. Com a condição a gente vive. A Estela não é um problema a ser resolvido. Né? Tu vai poder fazer tudo o que tu quer com a condição de que ela esteja atendida em primeiro lugar. Tá? Veio isso. Quando eu pensei em todo esse projeto, comecei a fazer uma grande lista de possíveis convidados, com quem eu quero falar, né? Eu pensei no teu nome e eu me lembrei dessa frase. Tu nasceu com uma condição. Eu fui dar uma pesquisada no teu livro, antes da gente estar aqui, né? Enfim, sobre ti, rapidamente, tá? Tem uma frase que tá na Amazon, no descritivo do livro da Amazon, que diz que tu passou muito tempo querendo esconder. Como esconde, Beto? Tu sabe que eu, assim, olha, eu passei... Agora eu tô com 49, né? E eu acho que eu passei, sei lá, 40 anos em todas as fotos, Débora, que eu ia tirar. Grupos, sabe aquela foto de festa, de churrasco, de passeio, de turma da faculdade, no colégio, no jardim de infância, no casamento. Eu sempre, quando diziam, vamos fazer foto, eu ia automaticamente, eu já olhava para o grupo e eu ia me dirigindo para o lado esquerdo da foto para eu poder tapar essa minha parte e não aparecer na foto. Então, se tu for olhar fotos minhas, de zero não, né? Porque eu não podia me esconder. Mas, sei lá, de 5 anos até os 40, vai ser muito difícil tu achar um registro em que apareça a minha deficiência. E isso é um fato que traz 400 problemas, entendeu? Então, é uma condição que era fugir de algo infugível, né? Que não existe essa palavra, mas enfim. E me criava problemas quando, na verdade, era tudo uma coisa só. Era eu me olhar com generosidade. É mais do que se aceitar, sabe, Débora? Depois eu fui entender, mas demorou muito. É se amar, né? Porque o se amar, ele transcende o se aceitar. Sei lá, é um outro patamar, uma outra dimensão. Então, tu pensa o trabalho desse Beto adolescente, desse Beto criança, desse Beto adulto, em todas as vezes ele tem que se esconder. É um troço que hoje, quando eu conto isso, quando eu penso que eu fazia isso, eu fico pensando, meu Deus, olha o tempo que eu perdi de estar vivendo. E a energia? Meu Deus, a energia. Hoje, sabe, eu sinto assim, eu faço muitas coisas hoje.
Muito, sempre fiz, assim, mas faço muitas coisas, então tenho 2 filhos, uma esposa, um trabalho, o blog, colunista em 2 revistas, faço palestras, estou aqui com muito prazer. Eu faço muitas coisas. Eu, em casa, eu cuido de muito do que acontece, coordeno muita coisa. E eu fico pensando, eu acho que esse preparo a vida me deu nessa energia que eu gastava com coisas erradas, mas como que me condicionou. Eu acho que eu fiz um treinamento de energia de vida por muito tempo. Só que eu gastava com coisas erradas essa energia. Quando eu comecei a canalizar para as coisas boas, deu no que deu, entendeu? Deu no que deu significa o quê? Hoje eu não me escondo, né? E assim, faltou dizer lá que além dos meus atributos, faltou dizer que eu sou chorão, né? Mas é que assim, talvez a pessoa ouvindo lá em casa assim, eu não, ele não se esconde, que legal. Mas eu dizer isso pra mim é uma coisa assim, eu vou dizer uma coisa que é meio forte, mas que para mim faz muito sentido, é o oposto de eu me matar. Eu não me mato, eu vivo. Porque quando eu me escondo, quando eu não me aceito, quando eu sofro por antecipação, pela rejeição, que eu sempre achei que viria certa de muita gente, o contrário disso, que é, Débora? É viver, né? Então, assim, quando eu não me escondo, eu vivo. Quando eu me escondo, eu me mato, cada dia um pouquinho. E então, acho que isso para mim foi o divisor de águas, assim, quando eu entendi isso. E, assim, muita terapia, e mesmo com muita terapia, eu ainda não tinha chegado nesse ponto. Então, foram anos de terapia, Maria Alice, que eu guardo no meu coração e vou guardar pro resto da vida, mas faltava alguma coisa. Quando eu comecei, aí os meus filhos foram esse grande divisor. Mas não só eles, assim, para não ficar nessa coisa romântica de, os filhos. Claro, os filhos são incríveis, né? São, assim, tem que ter cuidado nesse recorte. São péssimos e são maravilhosos porque tu cansa, porque tu perde liberdade, porque tu repensa a tua vida. Só que tu pode repensar a tua vida para um troço muito melhor, entendeu? Enfim, foram eles, mas foram o meu papel diante deles que me fez cair essa ficha, que trouxe uma transformação para o Beto de hoje não se esconder em nenhum momento, assim, de nenhuma forma. Não me peça para eu não ser quem eu sou, que não vai dar certo. Eu já te conheci, tu bem aparecido. Sim. Já influenciador. Então, mulher, pensa comigo. O cara que se escondia, que quando perguntavam da deficiência dele, ele fazia piadinha, dizia que estava super bem resolvido, que estava tudo ótimo. Pensa esse cara se transformar no cara que hoje fala justamente da sua dor, do que foi sofrer, do que foi não se aceitar, e aí nós vamos falar sobre isso que eu acho bem importante, sobre o capacitismo, para esse cara que, bom, é o que temos, é o que somos, e é graças a olhar para dentro que tu vai ser uma pessoa melhor. Eu, tu, ele, ela, todo mundo. A gente só vai melhorar quando a gente olhar para dentro e aceitar a nossa dor, a nossa ferida, né? E aí parece óbvio, mas não é. Se fosse óbvio, eu não tinha me escondido 40 anos nas fotos, entendeu? E muita gente se esconde das suas próprias fotos, das suas próprias situações de vida, até morrer. Tem gente que faz isso uma vida inteira. E aí eu acho que a gente, né, então, assim, é bacana quando a gente se dá conta disso e ainda tem muito tempo pela frente para poder viver essa vida. Não tem uma frase que bomba na internet, que é eu não sei quem é o autor, desculpe se for um autor muito sofisticado e eu tô aqui banalizando, mas é aquilo, né? Tu descobre que tu tem uma segunda vida, agora vai me faltar a frase exatamente, mas assim, quando tu descobre que a primeira não é isso a frase, nós vamos ter que pesquisar para dizer a frase Fala, legal, fala. mas é tipo isso, assim, quando tu te leva, vou traduzir da minha forma o Aham. entendimento dessa frase, que a frase é linda, pesquisem na internet. Quando tu para de te levar tão a sério, que é, no fundo, um disfarce para aquilo que te incomoda, e tu toca na ferida, vai doer, vai sangrar,
vai ficar, a ferida vai virar uma cicatriz, ela vai estar lá pro resto da vida te lembrando, tu vai conviver o resto da vida com ela, e é óbvio que aqui a gente não tá falando só em feridas físicas aparentes, como é a minha deficiência. Essa cicatriz vai te acompanhar o resto da vida. Quando tu entender isso, tu começa a viver a tua vida de verdade. É isso. A frase é muito mais bacana, mas esse é o significado dela. E eu cansei de não viver a minha vida integralmente, com toda a potência dela. E eu tô falando nisso, eu tô falando, claro, dos problemas da minha vida, porque não é porque então eu me entendi, me aceitei, hoje eu tenho um mega orgulho de ser quem eu sou, não significa que eu não tenho uma série de problemas, defeitos. Mas hoje eu convivo com os meus defeitos e com as minhas qualidades sem precisar interpretar um papel. Esse papel tu não tem mais, entendeu? O que é um mega desafio também, né? Porque aí tu vai para aquela outra questão que tu começa a não querer mais agradar todo mundo. Eu tinha isso muito forte. Por quê? Vou te explicar. Eu seria rejeitado. O que passava dentro da minha cabeça? Eu seria rejeitado. As pessoas não iam gostar de mim porque eu tô longe da perfeição, eu tenho problemas, sempre é a minha deficiência. Eu tenho meu problema, todo mundo é perfeito, todo mundo ao redor de mim é super perfeito, só eu que não, então eu vou ser rejeitado. Então, para eu evitar isso, eu vou ser super querido, vou ser legal, vou ser um amigão, vou ser compreensivo, não vou reclamar, não vou criticar ninguém. E aí, assim, as pessoas vão ter mais facilidade em me amar. E é óbvio que não era isso que acontecia, né? Porque tu não é amado, porque tu é fofo e interpretando um papel que não é tu, né? E esse foi o outro desafio. Entender que eu podia ser amado. E é muito louco, né? Porque eu tinha muita certeza que eu não merecia esse amor. Assim. É meio maluco, né? Talvez o pessoal me cancele agora. Mas é muito louco tu ter uma certeza de que tu não é suficientemente capaz. E aí, isso eu acho bacana a gente conversar, porque a gente fala muito sobre o preconceito que as pessoas com deficiência sofrem, né? Tem um nome até para isso, que é o capacitismo, que tá muito na moda a gente falar sobre isso, e que bom. Mas o cara com deficiência, ele também tem que fazer um meia-culpa, porque às vezes nós somos muito preconceituosos com nós mesmos, assim, porque e aí a gente pode até falar depois das minhas questões com a paternidade, eu fui ser pai meio com uma certeza de que eu não poderia ser, de que eu não daria conta. Hoje eu sei, olhando em perspectiva, eu tenho muita noção, assim, que era eu sendo preconceituoso comigo. Era eu entendendo ou acreditando a minha deficiência, a falta total de capacidade de exercer um papel como o da paternidade. Cara, se isso não é preconceito, o que é, né, Débora? E não era o resto do mundo me impondo isso, era eu. A gente é muito duro com a gente, né? Cara, a gente é horrível com a gente, né? E eu era horrível comigo, nesse sentido, né? Nessas questões. E aí vem meus filhos. E aí a coisa começa a mudar de figura. Eu me identifico muito com a tua fala. Esse projeto não veio antes, eu não estou fazendo isso antes, né, Uhum. porque eu queria esconder. Tinham coisas minhas que eu escondia de mim mesma, Uhum. Sim, que é a pior coisa, que é o que a gente né. mais faz. Pra tu ter uma ideia, eu tinha uma crença que era: eu só serei amada e feliz se eu for magra, ou seja, nunca vou ser, Uhum. porque eu tenho que atingir um peso mas eu nunca consegui atingir, porque eu também tinha um medo terrível de me entregar pra alguém e sofrer. Então Aham. deixa que ficar aqui que eu já conheço esse problema. Eu me vestia de preto, eu também me escondia nas fotos, Uhum. entre as pessoas, porque daí tem um aqui, parece que eu sou magra. É louco, né? O mais louco é que tu é magra. Então, assim, a gente cria uma autoimagem, e não precisa ter a deficiência, a gente cria uma autoimagem totalmente distorcida da gente, em busca de uma aprovação doentia, que a gente não precisa, e vai crescendo nisso, né? E vai gastando a tal da energia, uma energia vital,
que nos faz falta, em algum momento ela vai nos fazer falta. E então é isso, o nosso pior inimigo, somos nós mesmos. Somos nós. Beto, eu tava falando na minha terapia, porque eu virei várias chaves, por isso que nós Aham. estamos aqui. Sim. Atrave- Não, a- esse é o momento de estar aqui, tu É. não fez antes, porque era agora. Foi a partir de uma tristeza que eu me dei conta que eu tava sentindo ali por junho que tudo isso aqui fluiu. Porque eu resolvi botar as minhas verdades mais ocultas pra jogo. Uhum. Agora é a hora. E eu virei mãe, eu fiquei meio desmemoriada. Eu me esqueço das coisas. Normal. Agora eu me esqueci o que eu ia falar. Acontece. Isso, tu teve Covid? Não. Não. Porque isso a Covid acabou comigo, né? Minha memória... Mas a maternidade e a paternidade também fazem isso. Mas tu tava dizendo que agora tu tava falando na terapia sobre... Eu falei pra ela assim, ó. Como que eu consegui ficar tanto tempo vibrando nessa energia e fazendo um esforço como se esse fosse um problema master da minha vida, que é o peso, a alimentação, descontar na comida e na bebida. Eu não me lembro, Beto, como é viver a vida sem estar dentro dessa matrix. A dieta, o peso, a roupa que não vai ficar bem, nada vai ficar bem. Eu moro numa cidade com praia, no Rio de Janeiro. Eu tinha pânico de ir pra praia, porque as pessoas vão me ver de biquíni, de sei lá, as celulite. Tipo assim, isso não pode ser o maior problema da minha vida. Isso não pode nem ser um problema. Exato. E aí, eu, com autoconhecimento e tal, eu ia me dando conta. Eu preciso me ocupar com essa neblina pra não enxergar. Porque eu não quero enxergar, eu não estou pronta pra enxergar o que tem logo ali na frente. Sabe por que eu me dei conta? Porque eu fiz esse mesmo processo, né, Débora? E aí um dia eu me dei conta, e é uma ideia que passa muito rápido, que eu tenho que falar logo, senão ela sai de tanto que Tanto que o meu alter ego tá ali me bloqueando. Às vezes eu sinto que a gente se ocupava com essa neblina porque a gente tem noção, e a gente sabe lá no fundo, que se não fosse essa neblina, a gente voaria muito longe. E aí isso nos assusta tanto. E não que a gente se ache, não é que a gente se ache maravilhoso, não é isso, tá? Mas a gente sabe dos nossos potenciais. E não precisa ser, não quero ser presidente do país, mas assim, a gente se ocupou com essa neblina porque nos assusta o que a gente é capaz de fazer sem essas atrapalhações. Porque a gente olha tu aqui, olha tudo que tu já construiu na tua carreira, apesar da nuvem que tu te colocou. Tudo que eu já fiz, apesar da nuvem que eu me coloquei. Falei pra Débora aqui antes da gente começar a conversar. Estou 20 quilos acima do meu peso. Esses 20 quilos acima do meu peso são a minha nuvem, são a minha fumaça. É onde eu acabo me afundando por uma coisa que eu não precisaria. Onde eu me atrapalho, é no meu peso. E aí, claro, assim, hoje em dia eu me acho lindo de qualquer jeito, entendeu? Mas eu queria estar mais magro. Por quê? Porque os meus exames de sangue do início do ano, pela primeira vez na vida, deram super alterados. Comecei a tomar remédio para pressão pela primeira vez na vida. São os 20 quilos. Então nesse caso, claro, diferente do contexto que tu citou, nesse caso, esses 20 quilos, eles estão me trazendo problemas de saúde. Mas ok, vou correr atrás, vou recuperar. Mas esta é a minha cortina. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque apesar de todos os processos que eu já passei, do autoconhecimento e da terapia, e enfim, das dores, das cicatrizes, terem me levado para um lugar muito melhor, a gente ainda tem aquela criança que só enxerga a falta, a falha nos puxando. Então, esse é um movimento para a vida inteira, né? É para a vida inteira. Mas a gente está pronto para isso. A gente está preparado. É só a gente tirar essa fumaça e não se assustar com o que a gente é capaz. É isso? Quando vieram os meus filhos, Débora, eu ainda me escondia nas fotos. Então, voltando um pouquinho no tempo. Ainda me escondia. E aí, eu tinha convicção de que um dia o Gianluca, que então nosso primeiro filho, que agora está com 18 anos de idade. Bah! Eu tinha noção de que em algum momento ele entenderia, bebê, que o pai dele era isso, que o pai dele então não era perfeito, ao contrário de todos os outros pais. E aí naquele momento ali, ele não conseguiria mais seguir me amando.
E isso eu falo hoje assim, mas eu tenho... E essa era uma certeza que morava aqui dentro. E eu fui me preparando para essa certeza, assim como eu fui me preparando para quando eu levasse ele na escolinha e todos os filhos, as outras crianças ririam de mim. E assim como eu, quando no primeiro dia de aula do Gianluca no colégio, eu fui, olha só, gente, depois de ter passado por tudo isso que eu vou contar para vocês, eu ainda fui preparado para isso, para tirarem sarro do Gianluca, porque o pai dele não tem a mão. Olha que louco. Mas enfim, vamos voltar um pouquinho. Quando eu já tinha essa certeza, enfim, dessa rejeição, eu fui me preparando para isso, né? Uma vida me preparando para isso. Uma vida. E aí esse dia chegou, né? Tava no livro. O Gianluca tinha 1 aninho e pouco, Débora. E ele não falava ainda, sei lá, 1 ano e 1 mês, talvez, ele ainda não falava. E aí, mas eu vi no olhar dele, assim, que ele olhou para aquilo que ele não estava enxergando, sabe? Ele olhou pro meu braço e ele me olhou. E ele tinha umas bolitas azul, assim, e ele me olhou me perguntando, tipo, ué? Eu disse, bom, né? Me preparei a vida inteira para isso, é agora, né? É agora. Respirei fundo, assim, esse respirar fundo é de agora também, porque já contei essa história várias vezes, essa história vai para sempre me emocionar. E eu disse a verdade para ele. Olha, Gianluca, o papai nasceu com uma mão grandona e a outra ele não nasceu a mão, ele tem só 4 dedinhos aqui. E é isso, né? Mas o papai faz tudo. Assim. E aí ele me olhou, eu tenho convicção de que ele entendeu o que eu expliquei, e ele voltou, a gente estava brincando no chão do quarto dele. E ele voltou a brincar. Porque ele viu, tinha uma diferença. Aquele foi o dia em que ele percebeu. Me perguntou e eu respondi. E fazia 40 anos que eu estava me preparando para esse momento. E ele ignorou completamente e seguiu brincando. E aí eu comecei a entender que, bom, talvez não faça tanta diferença. E ali eu comecei a entender que esse buraco que estava aqui dentro, que não era isso aqui, né? Era isso aqui. Estava começando a ser preenchido com isso. E aí segui, vida normal. Isso nunca foi para o Gianluca uma questão. E aí veio o Stefano, 7 anos depois. E o Uau, vocês são corajosos, hein? somos. Vou ter outro filho Foi 7 assim, ó, anos mais ou menos assim, depois. ó, foi mais ou menos assim, a gente sentamos para conversar. Tá, Lu, e aí, vamos ter ou não vamos ter? E ela já estava grávida. E essa foi a... Mas aí, guria, me veio o Stefano. E aí, o Tefa é uma coisa assim, eu sou católico, mas assim, tem uma religião meio aquelas que tanta gente fala. Eu acredito muito numa energia, numa potência, numa coisa. Eu rezo, eu converso com esse cara, mas uma coisa meio... Mas com o Stefano eu meio que tive certeza de que... E agora eu tô te falando isso e eu tô todo arrepiado. Tive certeza que alguma coisa prepararam para mim e foi esse cara que preparou, ou essa mulher, enfim. O Tefo, agora tá com 11, mas até os 4 aninhos dele, mais ou menos. Ele só... Sabe aquela coisa, não sei se a Estela tem paninho, bichinho que ela se apega, assim? O Stefano nunca se apegou a nada disso. E até, sei lá, 3, 4 aninhos de idade, o Stefano, ele só ia dormir, ele só se acalmava daqueles surtos de raiva de criança, assim. Ele só conseguia se tranquilizar, se acalmar, relaxar, fazendo carinho nos 4 dedos que eu tenho no braço. Sabe? E eu tenho uma única foto desse momento. Eu vou até te mandar. Só tenho uma foto. E era só assim. Em febrão de 39, a gente indo pra emergência e ele só conseguia parar de chorar fazendo carinho no meu braço, nos meus dedos. Cara, como que eu não vou entender que isso é um sinal de um amor? Esse amor que tu buscou na aprovação dos outros, esse amor que eu buscava, sei lá eu aonde, estava ali, entendeu? Mas claro, eu precisei, é só filho que vai te entregar isso? Não, claro que não. É, eu ia te perguntar Mas isso. foi a forma que eu consegui enxergar que eu ter 1, 2, 3, 4 ou 5 mãos não fazia diferença nenhuma negativamente. Hoje, vou te dizer uma coisa super
sem falsa modéstia. Hoje eu acho que eu sou esse cara tão bacana porque eu não tenho a mão. Talvez se eu tivesse as 2 mãos eu fosse um trouxa. Ia ser insuportável. Talvez, porque eu ia ser, entendeu? Mas eu sei que eu sou esse cara bacana porque eu sou exatamente como eu sou. Tu me permite, Vamos lá. Beto, fiquei pensando aqui, né, tu tá falando sobre esse amor dos filhos. Como é que foi com seus pais? Quando que tu te deu conta que tinha algo ou a tua mãe te contou? Eu não sei, isso essa memória eu não tenho. Até faria um paralelo, assim. Para os guris, eu não tenho uma deficiência, é meio louco isso. Como é que eu te explico isso, Débora? Um dia o Stefano estava estudando as diferenças na escola. Diferenças de corpos, né? E aí ele estava estudando, então, as pessoas com deficiência. Aí ele veio contar isso em casa. Quando eu disse pra ele, sim, né, Tef, que nem o papai, então, ele arregalou os olhos. Ele disse assim, mas tu tem uma deficiência? Tu entende? Ele tinha, sei lá, 6, 7 aninhos, assim. Ele ficou chocado que eu tinha uma deficiência. Porque a gente é muito mais do que isso, entendeu? Do que isso, a gente é muito mais. Então, eu sou o pai dele, entendeu? Eu sou a referência dele. E aí eu que tive que dizer pra ele, sim, cara, óbvio, papai tem uma deficiência, né, óbvio. E aí ele entendeu. Tu entende? Então, eu fiz esse parênteses, assim, pra falar do eu não sei se alguém me explicou em algum momento, né, não tenho essa lembrança. Eu tenho a lembrança já e eu tive muita sorte, assim. Todos os lugares que eu passei, eu fui sempre numa época em que não se falava de inclusão, que isso não era pauta em lugar Uhum. nenhum, eu sempre fui do do grupo, sempre fui obrigado. Eu sempre fui, da turma, entendeu? Tenho amigos do colégio que são meus amigos até hoje, assim, isso nunca foi, mas eu sofri bullying, também, sofri, mas junto com o bullying tinha essa turma que me abraçava porque eu era o Beto, não me abraçava como favor, entendeu, Débora? Não, porque eu era daquela turma, então eu era daquele grupo de amigos. Não era daquela patotinha ali, patotinha é velho, né? Vá! Pá, agora eu me entreguei. Não era daquela turma ali, era dessa. Mas não porque eu não tinha mão, mas porque aqueles a gente não gostava muito e desses a gente gostava. Mas junto com isso sofri bullying no colégio, enfim, me lembro mais no ensino fundamental, que era o primeiro grau, né, mas depois menos, assim. Por que eu tô te dizendo isso? Porque então, eu não lembro dos meus pais em algum momento terem "Vamos conversar sobre a tua deficiência", não. O que eu me lembro que foi muito chocante pra mim foi quando um dia minha mãe veio me contar que porque claro, né, eu nasci numa época que nem todo mundo fazia eco e, né, então descobriram a minha deficiência no nascimento, né. E ali, então, quando eu descobri, anos depois, óbvio, que a minha mãe teve uma grande depressão pós-parto, ali foi a primeira vez que eu entendi que, nossa, e foi por minha causa, na minha cabeça. Porque depois eu fui, né, na terapia, eu fui compreender o que representou para minha mãe ter um filho com uma deficiência. Minha mãe veio os meus pais são italianos, né? Débora, vieram da Itália em 69 para o Brasil. Meu pai é arquiteto e a minha mãe estilista. E a minha mãe tinha um ateliê de alta costura em Porto Alegre. Ela lidava com imagem, lidava com a estética, Estética. com a perfeição. Então, para minha mãe foi um baque muito grande. Tirando aquelas questões de culpa, né, que tanto ela quanto meu pai, mas mais fortemente a minha mãe, tinham de ter gerado a deficiência, né? Que hoje, enfim, é uma pauta já meio ultrapassada, mas que a culpa vem, né, gente? Todo mundo quer filhos perfeitos.
Tu não quer só que eles não tenham deficiência, tu quer que eles sejam perfeitos. Eles têm que ser lindos, eles têm que ser inteligentes, carismáticos. Ninguém sonha, ai, tomara que meu filho seja bem antipático. Ninguém sonha com isso, né? Até as pessoas são cruéis, obrigam as crianças a serem simpáticas, né? Quando a criança não tá nem aí para aquele universo que é teu, entendeu? Mas a gente obriga a criança, né? Cumprimenta, abraça, beija, sorri. Ai, para, tia, não, né? Mas enfim, a minha mãe, então voltando, teve esse baque muito grande, passou um tempo, uma depressão muito forte. E esse foi então o momento em que eu soube, que eu tomei conhecimento que a minha deficiência causou um mal para alguém. Que no caso era minha mãe, que tu não quer, né? Talvez aí esteja uma das, já que é, né, coração 100% aqui, 150%, talvez aí seja essa origem de então eu querer ser amado, já que a minha mãe, quando eu nasci, sofreu com o meu nascimento, né? Então talvez aí a gente tenha umas pistas, assim, de por onde vão esses caminhos, né? Como é importante a gente entender, né, eu gosto de entender Uhum, e saber, né, como é importante olha só essa clareza quando tu soube da depressão da mãe e o que por quê? uhum, Porque ela era estilista, a estética era importante o que significava aquilo. Eu acho que traz um outro significado para uhum. os nossos pensamentos, né. Tem, porque assim, a gente chega um momento que a gente tem que começar a parar de culpar os outros, né? E a gente tem que começar a pensar por nós, assim. Então, eu, eu poderia passar uma vida culpando pai e mãe, né? E não faço mais. Fiz muito pouco, mas não faço mais, sabe? E eu entendo o papel de cada um e o que, que eles representaram e as responsabilidades deles em algumas coisas. Mas agora é bola pra frente, entendeu? Agora é a minha vez de fazer do meu jeito, né? De refazer coisas no padrão que eu aprendi, no que eu acho que valeu, tentar diferente em outros, né? E isso é uma coisa que foi um. Eu sempre lidei muito com essa. Sempre jogaram muita culpa em cima de mim, assim, né? Mãe. E então isso eu tinha muito claro que eu não ia fazer com os meus filhos. Né? Isso eu tinha desde antes do nascimento. Quando a Lu engravidou, eu sabia, esta parte eu não vou reproduzir. Outras, quer ver uma coisa? Eu com 11, 12 anos de idade, eu ia sozinho para o centro de Porto Alegre. Porque a minha mãe me ensinou essa possibilidade. Então a gente foi junto. Gente, isso é muito tempo atrás, né? Ela fez um mapinha numa A4 Ah. em que tinha Andradas, em que tinha as principais ruas do centro. E aí a gente morava ali no Moinhos. Então, da Andradas eu tinha que seguir reto pela Independência e depois eu ia sair na minha casa, na Dona Laura. Então, assim, claro, a mãe foi antes, a gente ensaiou, eu vi ônibus, eu aprendi ida. Então, assim, isso é uma coisa que a minha mãe me deu, que foi um presente para a vida inteira, que era ela me mostrava com isso o quanto eu era capaz, E ela te deu autonomia. total. Eu nunca, isso assim, eu nunca na minha vida ouvi da minha mãe coisas do tipo tadinho, que eu não poderia fazer alguma coisa por não ter a mão. Nunca. Então, assim, eu amarro os meus cadarços desde bebê, amarro desde sempre. Eu corto a minha comida, toda essa autonomia, eu fico pensando o que representa, como que a minha mãe fez isso. E aí mais a mãe que o pai, porque os meus pais se separaram, eu tinha 5 anos, então algumas coisas, algumas autonomias foi a minha mãe que me deu. E, cara, pensa hoje, quando a gente tá lá almoçando com o nosso filho com 2 mãos, e aí a gente tá sem saco e a gente tá com pressa, a gente corta a carne pra ele, e aí às vezes tem gente, eu juro, tem famílias que a criança tem 10, 15 anos de idade e os pais estão lá cortando. Existe hoje isso, entendeu? Então eu fico pensando, porra, que legal, o que que passou na cabeça da minha mãe naquele momento pra não, a carne tu vai cortar, é assim. Eu não tenho isso, é uma pena, né, essa memória eu não tenho de como foi isso, assim, como que a minha mãe fazia para me ensinar a fazer. Quer ver uma coisa? Eu não consegui ensinar pro Stefano a amarrar tênis. Isso eu não gravei, eu devia ter gravado a coisa mais linda do mundo. Eu fui amarrar o meu e mostrei para ele, Tefo, assim que eu faço. E aí o que que ele fez? Ai, gente, que coisa isso aqui. Como é que ele fez?
ele usou uma mão e, em vez de usar a outra mão, ele foi usar o antebraço para segurar. De novo, entendeu? E aí, quando eu vi ele fazendo isso a primeira vez, eu disse, até eu chorei, óbvio, né? Ele disse, não, Tefa, olha só, tu vai usar as duas mãos, né? A gente riu junto, é óbvio, né? Mas tu vai usar as duas mãos, só que eu não sei como é que eu te digo como é que tu vai segurar o outro cadarço. Aqui tu segura assim, entendeu? O outro... Aí chamamos o irmão dele, a Lu não tava. E aí o Gianluca foi mostrando. Mas assim, olha isso, tu tá entendendo? Então eu não me lembro como é que foi comigo, como é que fizeram comigo. Mas eu fiz e até hoje faço. E aí muita gente, né? Às vezes pessoas que não me conhecem... As pessoas que me conhecem, quase todas dizem, nossa, mas a gente esquece que tu não tem a mão. E é verdade. Eu digo, mas eu não tenho. Hoje eu digo isso. Sabe por quê, Débora? Porque há 20 anos atrás, quando me diziam isso, eu achava, ai, que bom. Vamos fingir que eu não tenho, que eu tenho mesmo várias mãos. E hoje eu me incomoda hoje. Se tu fingir que tu não tá vendo a minha deficiência, me incomoda, porque tu tá sendo hipócrita. E quando tu finge, eu tenho um texto lá do início que diz isso. Fingir não é incluir. Porque quando eu finjo que eu não estou vendo, eu tiro todas as possibilidades de inclusão. Porque eu não tenho que incluir, né? Tu não tem nada. Não, não tenho uma mão. Então eu preciso que vocês enxerguem. E claro, no meu contexto, eu tenho poucas adaptações que eu preciso fazer na minha vida para ter uma vida assim, com autonomia. Mas se tu começa a fingir que tu não tá vendo a deficiência do outro, que é muito mais limitante do que a minha, tu tá excluindo esse cara. Porque quando tu finge que tu não tá vendo um detalhe da tua franja, tu não tá vendo todo o resto também. Entendeu? Que forte isso. Mas é isso. Então a gente não pode. Aí agora tu vai me dizer, tá, Beto, mas a nossa geração, a minha geração não foi educada para a diversidade, para a inclusão, é verdade. Então a gente pergunta. A gente é honesto, a gente diz, cara, eu não sei, mas eu posso, de alguma forma, tu tá precisando de mim? Tu precisa de alguma coisa? É muito simples, entendeu? É só não vir com coitadismo, é só não vir, não, ninguém precisa dessa tua pena. Ninguém. Nenhuma pessoa com duas mãos ou uma sem nenhuma, ninguém precisa de pena, gente. Então tu pergunta, precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar? E aí a pessoa vai te dizer. E quer ver, sabe como é que eu sei disso? Eu sei disso porque as pessoas têm uma fantasia de que a pessoa com deficiência entende tudo das deficiências. Não, eu sei tudo de como eu lido com a minha deficiência. Quer ver uma coisa? Eu conheço muitas outras pessoas que eu conheci nesses anos que têm a deficiência exatamente igual à minha. E eles cortam a carne, eles amarram o cadarço, eles tomam um banho de formas completamente diferentes da minha, que eu achava que era impossível. Eu achava que todo mundo que não tinha uma mão cortava a carne do mesmo jeito que eu. E eu descobri isso convivendo com outras pessoas iguais a mim. Que a gente não convive, a gente não vê, então aí tu não sabe. E eu disse, cara, eu fiquei muito chocado. Eu lembro como se fosse ontem, a primeira vez que eu vi uma mulher com a mesma deficiência minha, cortando a carne, o bife dela, de uma forma completamente diferente da minha. Eu disse, meu Deus, como é que ela consegue daquele jeito? Então, é assim, se eu encontro um cara com uma deficiência visual, eu não saio adivinhando. Eu pergunto, eu digo, o que fica melhor para ti? E é isso que a gente tem que fazer. Sim. A pessoa sem deficiência, ela tem que... Beto, mas não é falta de educação é tu ignorar a diferença. Isso é a falta de educação. Bah. Beto, por incrível que pareça, a gente tá indo pra reta final. Ai, Débora, eu falo muito, né? Não, foi Desculpa. maravilhoso, não pede desculpas, foi incrível. Ó, eu te conheci já influenciador, Sim. né, o arroba pai mala. O cara que queria se esconder nas fotos, resolve se expor nas redes sociais, né, e vou te confessar que agora eu tô, assim, meio com a Estela, não consigo acompanhar tudo Sim. todo o tempo. Mas, assim, tu tem toda a questão da paternidade, da tua relação com os filhos, acho que tu traz reflexões, eu vi que ontem ou anteontem tu postou algo sobre ser homem, Uhum. achei incrível.
Conta um pouco desse processo, como tu te encorajou, porque eu acho, sinto, Beto, que tu não representa só o pai. Acho que tem Aí, muita coisa embutida aí. sabe que aí a gente volta lá pro início da conversa, que é sobre o personagem que a gente interpreta. E eu, desde que eu descobri isso, eu gosto de falar para todo mundo que é para as pessoas terem vidas melhores. Quando eu parei de interpretar um personagem e passei a viver a minha verdade, eu virei influenciador. Simples assim. Não adianta, eu acho que se lá atrás eu quisesse, ai, olha que bacana essa profissão, nunca busquei ser influenciador. Se eu quisesse influenciar interpretando um papel sem verdade, não funciona. Por que tanta gente quer ser influenciador e não vinga? Porque não tem verdade. E não importa qual é a verdade, mas se for autêntica e for a tua, cara, vai dar certo. Não só na influência, mas vai dar certo no teu bairro, na tua família, na tua escola, aonde tu desempenha a tua atividade profissional. Se for com verdade, vai dar certo. Então o Beto Influenciador nasce dessa verdade. Quando eu pude ser quem eu sou, Débora, pareceu meio, tipo assim, tipo nós estarmos aqui, que é tão óbvio tu ter esse espaço e que é só o início, que eu ainda acho que teu espaço é ainda maior, mas enfim. Quando eu comecei lá, eu não imaginei que ia virar o que virou, entendeu? Quando eu comecei a falar da minha deficiência, gente, aí tu pensa, eu passei do cara que escondia pro cara que fala sobre a sua deficiência. Quando eu comecei a entender que isso fazia sentido para as outras pessoas, mas mais do que fazer sentido, isso ajudava essas pessoas a pararem de exercer, de interpretar um personagem e conseguia fazer com que elas vivessem do jeito que elas são, eu comecei a entender que isso era meio poderoso, assim. Isso tinha responsabilidade envolvida. Que quando eu tô falando o que eu tô falando e eu tô tocando o coração de alguém, eu não posso falar qualquer coisa, representar qualquer marca. Não. Eu preciso ter essa coerência e ser fiel a mim mesmo. Essa frase eu gosto muito, que é muito importante a gente ser fiel a nós mesmos. E a gente consegue através da nossa verdade. Então, a influência como é que começou? Eu comecei a escrever sobre a paternidade. Mas o meu primeiro texto fala sobre o primeiro texto, o título dele é Meu pai não tem a mão. Ali eu me apresento, como eu sou. Nessa época, eu ainda me escondia nas fotos. Levou uns meses para eu parar com essa bobagem, mas é um processo e Uhum. foi necessário. E aí eu comecei a escrever, então, sobre a paternidade e a minha deficiência, porque eu acho que o meu olhar é um pouco diferente, porque é o meu viés, né? E ele é diferente porque é só meu, porque o de outro pai é diferente, então cada um tem o seu olhar. E aí, um dia uma marca me chamou, olha só que legal, a primeira ação que eu fiz de ir até um local, ser convidado para uma ação, foi tua. Posso falar, né? Pode. Foi com a Fruc, naquele espaço incrível que tinha lá no Valig. E foi a primeira vez em que uma marca me enxergou. E, cara, olha a potência disso. Quando eu comecei, eu me lembro de várias vezes, Débora, várias vezes. Eu chorando em casa com a Lu. E eu dizia essa frase pra Lu: Amore, tu tá entendendo que as marcas estão me pagando para eu ser exatamente quem eu sou? Isso foi, nossa, ainda é um combustível para mim, sabe? Porque ninguém tá me pagando para eu fingir ser quem eu não sou. Pelo contrário, entendeu? Nenhuma marca espera que eu esconda a minha deficiência. Pelo contrário, elas querem que, por meio do que eu represento, eu possa dizer que esta marca também está atenta a esse universo, sabe? E não só no mês da conscientização, porque eu faço publicidades de janeiro a dezembro. Então não é só naquele momento, esse é o mês da gente falar de representante de capacitismo, vamos chamar o Beto. Não. É lá em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Então, é isso. Então, com o tempo, eu entendi esse papel, esse lugar que eu aceito com orgulho, que eu aceito assim com muita felicidade e que me faz muito feliz. Essa é a real. Eu faço porque me faz feliz, sabe? Não é por outra razão. Claro, a grana, cachê sempre é legal, né, Débora? Uhum. Mas se um dia deixar de me fazer feliz, eu vou parar. Não tenho dúvida disso, sabe? É uma verdade para mim muito clara. Tu usou um termo ali no início que eu gostei muito, que é transparente.
é uma coisa muito transparente para mim. Enquanto for legal, enquanto me der prazer, enquanto eu ainda fizer o olho de alguém brilhar lá do outro lado, enquanto as minhas palestras, eu adoro, claro, eu faço palestra online também, é muito bacana, mas quando eu posso ir no presencial, que eu vejo a pessoa, o olhinho brilhando ali a 2 metros de distância de mim, enquanto isso fizer sentido, eu vou estar fazendo, entendeu? E nunca mais daquele lugar do cara que tinha vergonha de si, assim, nunca mais. Assim. Eu só reconheço aquele cara porque ele morou aqui dentro muito tempo, né? E porque às vezes ele dá uma batidinha. E aí eu olho pra ele e digo, cara, querido, tu tá aí, né? Mas agora não tem mais vez. Mas ok. Nunca xingo ele, nunca escorraço ele. Eu acolho ele. Mas mostro pra ele que agora, que também graças a ele, agora a gente tá aqui, né? E chamo ele pra ele ver. E ele fica muito feliz também. Ai, que bonito. Eu tô te escutando, Beto, e pensando como eu escolhi bem os meus convidados dessa temporada. Eu, Ai, assim, ó, eu não sei se é a idade, o que que é, né, Débora, mas eu já não acredito mais em acaso, assim, sabe? Cara, as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, né? Se há sei lá quantos anos eu ouvi falar de ti pela primeira vez, isso faz o quê? 20 anos, eu acho, né? Faz 20 anos que eu ouvi falar o nome da Débora e nunca imaginei que 20 anos depois a gente ia estar aqui, entendeu? Então as coisas não são por acaso. Claro, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer, isso é óbvio. Mas as energias, energia é tudo, né, Débora? As energias vão se colidindo no bom sentido. sim, Elas vão se somando e às vezes a gente erra, às vezes a gente vai para um caminho, acho que não é bem, mas a gente tá atento, né? sim, Então eu acho que eu acho que não sei se tu escolheu bem ou a gente te escolheu, sabe? Para tu sim. estar aqui representando essas pessoas que eu já vi, algumas que tu trouxe aqui. Gente, é só gente incrível, então assim, eu fico muito honrado de, gente, eu tô no mesmo lugar, esta cadeirinha aqui, pessoas incríveis sentaram antes de mim. Então acho, e outras tantas sentarão, eu me sinto super lisonjeado, assim. Beto, é a primeira vez que a gente tá conversando assim, né? Aham. Olha que Imagina, louco. gente, imagina se a gente já fosse amigo há 40 anos. A gente se acabava se encontrando nos eventos, que era uma Uhum, correria, uhum. Conversando por direct, por WhatsApp. exato, e se acompanhando nas redes, Sim. daquele jeito assim, né? Olha, eu fiquei muito feliz de ter esse momento contigo. Estou muito feliz de ter escutado as coisas que tu trouxe. E eu só tenho a te agradecer. Obrigada. Eu que tenho que agradecer, né? E eu acho que a palavra-chave foi coração e transparência. É isso, eu acho que todo mundo tem que ser assim, sabe, Débora? Às vezes assusta, né? Porque eu falei coisas aqui pra ti que eu só falei pra minha terapeuta. E falei pra ti. Então, acho que é isso. A gente tem que viver assim, esse é o jeito certo de viver. Às vezes a gente se machuca um pouquinho, não tem problema. Mas vale a pena desse jeito, assim. Sim. Muito obrigado. Prazer estar aqui, uma honra. Vida longa a esse projeto lindo, que é um coração imenso. E tudo que vier dele, porque dele virão outros tantos projetos, eu tenho certeza. E, na real, tudo vem desse brilho no olhar, né? Que não sei se faz sentido para ti, mas assim, o teu coração que a gente não enxerga, porque tá aí dentro, ele é catalisado, assim, expressado pelo brilho no teu olhar. É isso. Podia ser o teu sorriso também, podia, mas é o brilho no teu olho que faz a gente entender o teu coração. Obrigado, parabéns. Depois dessa, eu me despeço. Esse foi mais um episódio do Falando com o Coração com Débora Tesler. Tchau, tchau.